Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de educação física. Aqui que é o Thiago Berto, e vamos estar iniciando aí o nosso segundo bimestre. Essa é a nossa primeira aula do segundo bimestre. Na aula de hoje nós iremos prosseguir com a leitura do nosso conteúdo, que tem o título Ajude seu filho a emagrecer. Lembrando que o objetivo principal ali não é especificamente ajudar uma pessoa ou uma criança a emagrecer, e sim na adoção de hábitos alimentares, né, de bons hábitos, né, tanto alimentares quanto de na a promoção à atividade física, e que irão culminar com uma melhor saúde, né, um melhor desenvolvimento das nossas crianças, tá? Na leitura de hoje nós iremos abordar ali o que é certo e o que é errado. Então, vários hábitos ali, o como fazer da forma certa, o que normalmente é feito de forma errada, e assim nós podemos melhorar a forma com que nós cuidamos das nossas crianças e do futuro. Nós também daremos continuidade com as atividades do contexto familiar e comunitário, onde nós iremos abordar na aula de hoje a brincadeira do esconde-esconde. Então, nós vamos estar fazendo uma leitura aí, fazendo algumas explicações sobre a brincadeira do esconde-esconde, e depois nós teremos vários vídeos aí, né, que estarão ensinando e trabalhando um pouco mais sobre essa, que é uma brincadeira que certamente fez parte de todos nós, né, tantos aí pais, avós que podem estar acompanhando as crianças, todos certamente em algum momento brincaram de esconde-esconde, e provavelmente, né, igual no meu caso mesmo, ainda brinco com meu filho aqui em casa, às vezes, de esconde-esconde. Então vamos à leitura do que é certo e o que é errado. Então a doutora Cristina Cardoso, professora de pediatria e habilidades clínicas da Universidade Positiva de Curitiba, destaca as atitudes certas e erradas. Destaca as atitudes certas e erradas para lidar com a obesidade em bebês. Então, vamos lá? Então, o que é certo, né? Promova o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade. O leite da mãe tem todos os nutrientes que o bebê precisa, com as calorias na quantidade certa, o que normalmente é feito de forma errada. O aleitamento materno não deve ser interrompido, mesmo os bebês obesos, pois é nutricionalmente completo. Nos casos de obesidade e outras causas que não alimentação devem ser investigadas. Então, acontece aí, né? Às vezes a mãe precisa retornar ao trabalho, às vezes acha que o bebê não está engordando ou está muito gordo, e aí acaba, de alguma forma, vamos dizer assim, né, cessando a alimentação do leite materno ali antes dos 6 meses. Então, isso é uma coisa errada a se fazer, caso, né? Existe casos aí onde a mãe não produz mais leite, né? Então, isso aí já deve ser procurado outra forma de tratar, mas deve-se alimentar o bebê, se possível, como principal fonte o leite materno até os 6 meses de idade. Segundo, que é certo, introduz alimentos complementares a partir dos 6 meses de idade, de forma lenta e gradual, iniciando com frutas e papa salgada, e mantendo o aleitamento materno até os 2 anos, se possível. E como isso é feito da forma errada? Não ofereça guloseimas antes dos 2 anos de idade, em nenhuma situação. Quando for uma festa de aniversário, a mãe deve levar uma papinha e manter a rotina alimentar saudável da criança. Então, às vezes ali, né, quando a criança com seus primeiros anos de vida, a gente acaba descuidando e oferecendo alguns alimentos que não são tão nutritivos aí para a criança, e isso não é recomendado. 3, né, a forma certa. A papa salgada deve conter um alimento de cada grupo alimentar, como legumes e verduras, cereal ou tubérculos, feijão, carne, vísceras ou ovos.
Evite colocar muitos ingredientes e misturar os sabores em uma mesma refeição, tornando a papa hipercalórica e sem sabor definido. Então, temos que tomar cuidado também ali, né? Então, a forma errada de se fazer isso é: a família deve mudar os hábitos alimentares para que o bebê tenha uma alimentação saudável, sem oferecer pedaços de alimentos que não podem ser consumidos por aquela faixa etária. Então, a primeira coisa ali, né, é cuidar para que não ofereçamos alimentos que não são muito bem indicados para aquela faixa etária da criança. E é importante também, né, como eu sempre venho tratando aí quando nós abordamos esses vídeos, que os pais sejam o exemplo do filho. Então, fala que a família deve também mudar os seus hábitos alimentares para que isso ajude também, né, na adoção desses melhores hábitos alimentares por parte da criança. Porque a criança vendo o pai se alimentando de uma forma, vamos dizer assim, melhor, né, certamente ela vai ingerir aqueles alimentos com maior facilidade. 4, ofereça as frutas 2 vezes ao dia e papa salgada no almoço e jantar, mantendo uma rotina regrada e evitando ofertar outros alimentos em intervalo. Então, às vezes, né, em alguns momentos ali, principalmente quando a criança passa 1 ou 2 anos ali, há uma maior oferta, né, de outros tipos de alimentos, de iogurte, sucos, né, não buscar sucos industrializados. Então, temos que tomar muito cuidado com os horários em que esses alimentos, né, e também até, né, na questão da oferta desses alimentos. Não realize dietas restritivas no bebê. Nessa fase, existe uma variação de peso entre uma criança e outra, e as duas podem estar dentro da normalidade. Se os pais desconfiarem de obesidade, ou até, né, criança com peso muito baixo, precisam levar o filho ao pediatra e seguir orientações nutricionais fornecidas por eles. Então, é importante, né, quando o pai suspeitar que a criança está com excesso de peso ou que ela está abaixo do peso, não tente criar uma própria dieta ou cortar alimentos. Procure, no primeiro momento, um pediatra para ver se realmente está havendo ali algo, algo que não está adequado e ter uma indicação ali do melhor a se fazer. 5. Identifica situações de desconforto no bebê, como calor ou frio, sono ou fralda molhada. Evite oferecer o leite materno e outros alimentos nessas ocasiões. Então, às vezes, o bebê está desconfortado com alguma outra coisa, algum outro fato ali, ou está com excesso de calor, ou está com frio, né? Ou é a questão da fralda ali, né, que está incomodando o bebê, e aí, né, acaba oferecendo o leite materno ali, alguma coisa, em alguma forma de alimento, achando que a criança está incomodada por fome. É muito comum isso acontecer. Então, é importante os pais investigarem esse momento para não estarem fazendo uma oferta, né, excessiva de alimentos em momentos em que a criança não está, né, com a necessidade de alimentos. Bebês não devem ser alimentados enquanto assistem televisão, pois estão entretidos e não percebem o quanto estão comendo. O momento da alimentação deve ser o mais tranquilo possível. Então, por isso que é recomendado, né, sentar na mesa ali, todo mundo fazer o alimento e aí focar ali na alimentação, na mastigação. Mas é uma situação ali, né, que vai muito dos hábitos familiares. Eu sei, aqui em casa mesmo a gente tem uma dificuldade muito grande, porque eu acabo, né, na maioria dos casos, sou errado, né, que eu tenho esse costume aí de me alimentar assistindo televisão, né, assistindo jornal, alguma coisa, e aí o filho acaba acompanhando, né? Como eu disse, né? Nós temos que ser o exemplo da criança e não o mau exemplo para a criança, né? Então, na aula de hoje nós trabalhamos os 5 principais, né? Pontos certos e errados aí, né? Nós temos que nos atentarmos. Próxima aula trabalharemos o item 6, 7, 8, 9 e o 10, tá? Então, tiver qualquer dúvida, a gente entra em contato com o professor pelo WhatsApp privado, tá? Só deixando bem claro, vou estar postando ali alguns conteúdos para dar uma orientaçãozinha sobre o segundo bimestre, sobre as atividades e principalmente a questão de como será dada a pontuação, as avaliações ali, principalmente no caso do quarto e do quinto ano, né?
visando que o primeiro, segundo e terceiro ano não tem nota para ser atribuída, tá bom? Mas é importantíssimo que assistam todas as aulas, que assistam todos os vídeos, que entrem em contato com o professor quando possível, né, para essa troca aí, né, de conhecimento, para tirar as dúvidas, e nós estamos sempre dispostos a atendê-los aí, tá? E ansiamos por esse contato com todos aí, né? Porque ficarmos somente postando aula, mandando vídeo e não termos um retorno, a gente acaba ficando até em certo ponto meio que sem saber se realmente estamos atingindo o, o que nós visamos, tá? Então vamos à nossa atividade principal dessa semana, tá? Então, nessa semana nós vamos a trabalhar aí, né, as brincadeiras, né, do contexto familiar e comunitário, né, as brincadeiras também do contexto histórico aí, e no caso de hoje a brincadeira do esconde-esconde, né? Será que tem alguém aqui que nunca brincou de esconde-esconde? Acho difícil, né? Todos em algum momento da vida brincamos de esconde-esconde ou diversas, né? As diversas formas de esconde-esconde. Então, como brincar de esconde-esconde? Esconde-esconde é um jogo onde os jogadores se escondem enquanto outros procuram. É um jogo bem simples, mas diferentes versões surgiram e evoluíram ao longo dos anos. Seja qual for a versão que você escolher, e nós vamos falar de várias, né? Tudo o que você precisará é de alguns amigos e um pouco de habilidade para se esconder e procurar. 1. Selecione os jogadores. A primeira coisa que você precisa fazer para brincar de esconde-esconde é conseguir jogadores. São necessários pelo menos 2 jogadores para a brincadeira. Entretanto, é claro que quanto maior for o número de jogadores, mais divertida será a brincadeira. Se você tiver jogadores de idades diferentes, leve em consideração que, apesar dos jogadores mais novos conseguirem se esconder em alguns lugares, seus esconderijos não são grande coisa e sua atenção ao jogo também não é das melhores. Então, é normal, né, que a criança vá se desenvolvendo com o passar da idade, principalmente na questão da orientação espacial e na orientação ali corporal. Por quê? Se você pega uma criança de poucos anos ali, né, se você só dela tampar os olhos ali e ela não vê, ela também acha que não está sendo vista. Então, tem muita gente que brinca, né? Fala aqui, atirou, achou, né? É como se a criança se escondeu e apareceu. Mas por quê? Porque ela ainda não tem a formação aí de que ela precisa esconder todo o corpo para não ser achada. Ela ainda não tem esse discernimento. E com o passar do desenvolvimento, que ela vai aprimorando os sentidos, a brincadeira, as habilidades vão se desenvolvendo, a criança vai percebendo que ela precisa procurar locais aonde ela consiga encontrar, esconder todo o seu corpo, né? Para que assim realmente ela vai estar escondida. E também a brincadeira de esconde-esconde, ela serve para aprimorar a questão da orientação espacial, porque a criança tem que fazer um mapa daquele local, um mapa mental, né, daquele local onde ela está brincando, e aí identificar os pontos que podem ser utilizados como esconderijo. Aí a criança vai, né, naquela velocidade, porque está sendo contado, né, pelo pegador, e aí ela precisa rapidamente observar todo o ambiente e os possíveis locais onde ela pode se esconder e levar em consideração o seu corpo, porque se ela for atrás de um poste, mas aí uma parte do corpo fica visível, então tudo isso a criança vai amadurecendo e desenvolvendo aos poucos ali, de acordo com a brincadeira. Defina regras. Se você não definir as regras, os jogadores irão para lugares que não devem ser usados como esconderijo. Logo, algumas relíquias podem acabar quebrando. Locais privados podem ser invadidos ou alguém pode acabar se entalando dentro de uma máquina de lavar. Além de que alguns jogadores podem se esconder no lado de fora, enquanto todos estão do lado de dentro. Proíba lugares como sótão, quartos, dos pais, qualquer cômodo. Então,
é importante, antes de começarmos uma brincadeira de esconde-esconde, já definir as regras, né? Quando nós trabalhamos na escola, né, nós, no início já definimos os locais que podem, que não podem, alguns locais porque atrapalha, né? Por exemplo, na escola, se você vai dentro de uma sala de aula, muito fica passando próximo da sala de aula, você atrapalha os alunos que estão estudando ali. Então, temos que ter essas regras bem definidas e os locais que podem, até pelo fato de evitar riscos de acidentes ali, por exemplo. Então, encontre um local adequado. Então, é outro ponto importante ali da brincadeira do esconde-esconde, né? Determinar os principais locais ali, o local adequado, né? Por exemplo, se você vai num local muito aberto, vamos brincar no campo, né? É um local muito aberto, praticamente não tem local de se esconder. Então, é importante ali nós determinarmos os locais, né? Certo, né? Que seja, no caso aí da brincadeira em casa, quem tem um quintal mais propício para isso, né? Tem que ver o local do quintal onde não pode, onde pode promover riscos de acidentes. E então isso faz parte, né, do início da brincadeira aí, escolher um local aonde podemos se dar melhor da brincadeira. Então, na versão tradicional da brincadeira de esconde-esconde, uma pessoa procura e a outra ou as outras vão se esconder. E aí, esse pegador deve contar a um determinado número ali, né? Até 10, até 20, até 30, até 50, até 100. E enquanto os outros vão se esconder, depois ele deve estar procurando essas pessoas. E aí existe algumas formas, né? Tem aquela onde a pessoa só pega e conta, né? Só vê e pega. Tem aquela onde, é, igual a gente brincamos às vezes, né? O último salva todos ali. Então, se o último conseguir se salvar, ele pode salvar todos. Aí o pegador acaba pegando novamente, né? Normalmente, né? Nós nós fazemos ali a brincadeira onde o primeiro a ser pego ele é o próximo pegador, né? Então aí todo mundo se esconde ali de uma forma bem, né? Tenta ser, porque ninguém quer ser o primeiro a ser pego, porque sabe que o primeiro, se ninguém conseguir salvar, né? Quando isso faz parte do jogo, todos ficarão pego ali, tá? Existem várias outras variações, né? De brincadeira de esconde-esconde, né? Nós trabalhamos na escola ali uma versão aonde aonde uma pessoa vai se esconder e todas as outras vão procurar, né? Aí, por exemplo, se você tem 10 crianças brincando, um vai se esconder e os 10 vão contar. Depois os 10 saem à procura. Quem achar, vira o próximo a pessoa a se esconder. Essa é uma inversão, né, da brincadeira, né? Que o normal é uma pessoa conta que os outros se escondem. Esse é o contrário, eles se escondem e os outros vão procurar, né? É, nós temos também uma versão aí que nós usamos, né? Quando é, por exemplo, o pé na bola, né? Eu gosto de trabalhar muito essa brincadeira, né? Por ser uma uma diferenciação ali bem interessante, onde a base, né? Acaba sendo uma bola e aí o pegador vai pegando as pessoas, ele toca na bola. Só que uma pessoa que não foi pega ainda pode vir, chuta a bola para longe e aí todos os outros que foram pegos podem ir se esconder de novo, enquanto o pegador tem que ir lá buscar a bola e colocar no local novamente, né? Então, é uma outra versão, tá? Então, nós temos aí várias versões, né? Podemos fazer com duas, com três pessoas. Claro, quando nós temos uma grande quantidade de pessoas aí, né? Pode ter com duas, com três pessoas contando, né? Temos outra versão, aqui no caso, né? A fuga da prisão. Então, se você coloca, por exemplo, cinco pessoas ali, né? Dois times de cinco pessoas, e aí cinco vão se esconder, aqueles que forem pegos vão para a prisão, e aí a pessoa que conseguir vir e se salvar pode estar tentando salvar as outras pessoas também, né, que estão na prisão, deixando aí o jogo de uma forma diferenciada e mais emocionante. Então, nós temos diversas formas aí de brincar de esconde-esconde, né? Temos uma que é esconde-esconde com pega-pega, né? Onde você não tem que só achar, quando você acha, você tem que correr e tentar tocar, né? Naquela pessoa que você pegou. Então,
é a nossa brincadeira de hoje, tá? Então, nós vamos estar seguindo um pouco aí, né? Cada brincadeira assume sua função no desenvolvimento da criança. Então, várias brincadeiras têm as suas habilidades ali que vão sendo desenvolvidas de acordo com a criança brinca. Então, no caso da brincadeira do esconde-esconde, né? Nós vamos desenvolver velocidade, equilíbrio, a questão da competição e dependendo da forma da cooperação, porque as crianças tendem a se ajudar, tanto na hora de esconder ali, né, dependendo da forma da brincadeira, noção de espaço, resistência física. Estas são apenas algumas aptidões desenvolvidas nesta brincadeira. A criança é estimulada a correr, disputar espaços e superar seus limites. É um excelente exercício de resistência física e integração ao grupo, afirma Cida. Qual criança não gosta de competição, né? As atividades, quando competitivas, por vontade da criança, não por imposição dos pais nem do professor, se tornam prazerosas e ensinam as crianças a superar perdas. Então, é outro ponto aqui, né? Nossa, mas é difícil, né? Nós encontrarmos uma criança que não gosta de brincar de esconde-esconde, né? Se a atividade for condicionada pelos pais, ela sai do limite e perde efeito, ou pelo pai ou pelo professor, né? O corpo só responde positivamente aos estímulos compatíveis com a resistência de cada um. Quando a criança é pressionada a trazer resultados ou praticar uma atividade que não gosta, descarrega em seu corpo um estresse maior do que consegue suportar e a brincadeira perde a graça. Então, deixou claro esse ponto aí, né, de que em um momento nós temos que forçar a nossa criança a fazer determinada atividade, senão a atividade perde o contexto principal, que é divertir, e acaba virando uma atividade estressante para a criança, né? Então, essa foi um pouco das nossas leituras de hoje, né, que é muito importante, serve para levar um pouco de conhecimento e aproximar do que é trabalhado na nossa aula de hoje. Então, deixando bem claro aí, né, nós vamos estar postando alguns vídeos, né, mostrando um pouco da brincadeira de esconde-esconde, ensinando a brincar de esconde-esconde de algumas formas ali, né? E eu espero, né, que vocês brinquem de esconde-esconde e, se possível, enviem imagem, né, para o professor, tanto da brincadeira de esconde-esconde quanto de qualquer outra brincadeira que vocês possam estar fazendo, principalmente aquelas que o professor enviou. Essas imagens, elas servem para o professor estar fazendo os relatórios aqui, né? Serve também para a gente comprovar que está tendo um reflexo positivo, né? Essa nossa forma de trabalho, e esse é o nosso objetivo, tentar fazer com que as crianças se mantenham ativas, né? Brincando e se desenvolva nesse momento difícil aí da pandemia, onde nós estamos trabalhando dessa forma diferenciada. Sempre que entrar em contato com o professor, procure sempre entrar em contato pelo WhatsApp privado, tá? Nós vamos deixar aquele canal da sala de aula especificamente para a professora da sala. Nós só vamos estar postando a atividade, o vídeo, mas sempre precisar perguntar, precisar mandar, né, as imagens para o professor, procure usar sempre o canal do WhatsApp particular do professor. Não esqueçam de assistir todas as aulas do Centro de Mídia, de fazer todas as atividades do Centro de Mídia e assistir todos os vídeos que o professor coloca. Sempre que tiver alguma dúvida, entre em contato com o professor, estaremos à disposição para responder vocês, tá? Todos fiquem com Deus. Muito obrigado, né, para aqueles que chegaram até aqui, agradeço muito. Todos fiquem com Deus e até a próxima aula.